Quando se tem o lado racional muito forte e o emocional fraco, a carência da emoção também faz as crenças limitantes da pessoa agir de forma errada. Eu vou dar um outro exemplo. Exemplo real. Exemplo real. Teve uma vez, quando eu comecei a mentoria, isso tem muito tempo, tem 5 anos. Eu já era mentoria, já que era de uma forma diferente. Eu tinha logo eu comecei um membro me ajudava bastante. E aí, ele, sempre que eu tentava ligar, sempre que eu ligava para ele, eu tinha dificuldade dele atender o telefone. E assim, tem coisas que vêm, liga na hora. Ele me ajudava, é uma pessoa que me ajudava, tá? Me ajudava na mentoria. E isso ficou, pô, eu ligava, a pessoa, tem coisas que é na hora. Aí eu falei com ele, pô, Carlos, o fato de você não atender o telefone quando eu ligo, tá prejudicando o andamento aí do trabalho. Aí ele falou assim comigo, pô, Igor, vamos então, para resolver isso, deixar um horário reservado, sempre, e você sempre que for me ligar, você liga dentro daquele horário. Aí eu falei, mas por quê? Porque o ideal seria, não ter esse negócio. Porque às vezes uma intuição bem na hora para ser feita, ele era a pessoa que fazia em prática, mandava mensagem para mim, era alguma coisa desse tipo. E às vezes a intuição bem tem que fazer na hora. Porque ter que escrever, fazer depois, isso é uma perda de tempo. Então, em vez de eu ter que parar, escrever e lembrar, falei, poxa, pega o telefone e ligo, por favor, faz isso, isso, isso. Mas aí ele falou pra mim, olha, mas tem que ter um tempo, isso aqui. Eu falei, perguntei, por quê? Aí ele falou, então, porque eu posso estar cuidando dos meus gatos, eu posso estar lavando louça, fazendo alguma coisa desse tipo. Em razão de uma carência de né, é difícil ver um homem, né, com esses comportamentos assim, e em razão deles, não querer atender o telefone. Nessa época eu tinha o Yang muito forte, e o Yin estava crescendo muito, mas o Yang era muito maior do que o Yin ainda. E aí, quando o Yang está muito maior do que o Yin, mesmo que os dois estejam bem trabalhados, quando um é maior do que o outro, um vai acabar prevalecendo. E aí eu pensei, pô, então ele desliga o celular ou não atende o celular porque está lavando louça, porque está dando comida para os gatos. Eu pensei, pô, como é que uma pessoa vai colocar esses comportamentos acima do trabalho? Eu pensei, essa pessoa não quer crescer, eu pensei comigo, essa pessoa não quer crescer. Foi o pensamento que me veio na hora. E aí eu falei com ele, cara, tudo bem. Aí, à noite eu meditei. E aí foi que me veio um insight. Não importa se ele queria se desligar, né, não queria atender o telefone porque estava dando comida para o gato, estava lavando louça. Não importa o motivo. Né? O que importa é o que aquilo ali que ele estava fazendo representava para ele. Mas aí foi essa percepção que eu tive. Não, de repente, para ele, o lavar louça, o dar comida para os gatos, é um momento único ali da vida dele que ele quer estar em paz e ele não quer se incomodar. E não tem problema nenhum. Mas essa percepção, para quem tem o Win trabalhado, isso deve estar sendo muito óbvio. E para quem não tem o Win trabalhado, pode estar muito confuso o que eu estou dizendo. Você tem uma ideia? Tem pessoas aqui agora que está muito óbvio o que eu estou dizendo, e para outras pessoas está confuso. Por carência do Win. Mas enfim. Então, não importa o ato em si. Não importa se ele estava dando comida pro gato, se estava lavando louça, se estava cuidando da mãe, se estava arrumando a gaveta de meia, se estava jogando bolinha de gude. Se é um tempo, né, que para ele é único, e é claro, um período curto de tempo. Assim, é um momento único da minha vida. O dia inteiro é um momento único que eu não posso ter telefone. Até aí não existe. Mas 2 horinhas para que aquela pessoa tenha um momento único dela, não importa o que ela está fazendo. O que importa é o sentimento que a pessoa tem em razão do que ela está fazendo. Ponto. E, claro, se é algo que não prejudica ninguém, não importa. Mas na cabeça de uma pessoa racional, ela vai pensar, o cara tá colocando um trabalho, né? Tá colocando o trabalho em segundo plano, em detrimento de lavar louça. Uma pessoa que é racional vai pensar dessa forma. Exatamente dessa forma. É claro que se ele. Foi o que eu falei.
Ela, se for uma horinha ali, ela pode fazer o que ela quiser, é o momento único da vida dela. Não importa o que você está fazendo. Uma pessoa que é muito racional não vai compreender isso. Então, esse equilíbrio, moral da história. Eu dei os exemplos do pai, né, fazendo a análise do cara que atropelou o filho, e em razão disso, porque tomou 4 chopos, né, que tomou 4 chopos, mas o atropelamento pode nem ter sido pelos 4 chopos, mas não importa como era filho dele, ele quer que o cara seja preso. Falei o exemplo desse meu amigo. Se tivesse um equilíbrio, a pessoa teria uma análise real. No seu dia a dia, todas as vezes em que você analisa algo, deve-se ter exatamente esta percepção de racionalidade e emoção. Algumas formas podem ser utilizadas para que isso seja sanado. Porque se não for utilizadas, quando a pessoa coloca um lado ou outro, a crença limitante instalada da pessoa vai aproveitar para boicotar a pessoa. A pessoa vai ter um comportamento autossabotador, oriundo dessa diferença. Então, algumas coisas podem ser feitas. Uma percepção, uma rápida percepção aqui. No caso do pai, dos pais, por exemplo, não só nesse caso, mas usando ele como parâmetro, em toda situação que estiver envolvido um ente amado seu e acontecer algo e você tem de fazer análise, o que você deve fazer naquele exato momento? Analisar o caso, retirando o ente amado, colocando um terceiro que você nunca viu na vida. Muito simples. Muito simples. A mesma coisa ocorre, tá, nos gostos seus. Em tudo aquilo que você tem admiração. No caso da seleção brasileira, foi o segundo exemplo. Lá o amigo meu fez uma análise do técnico, né, motivado pela emoção da eliminação. A análise que ele fez seria a mesma se o Brasil tivesse ganhado a Copa, porque ele fez declarações do técnico que não tem nada a ver com um profissional. Ele fez comentários sobre o caráter do técnico, depois da derrota. Se o Brasil tivesse ganhado, a análise do caráter seria a mesma? É muito simples isso, muito simples. O que a pessoa que está trazendo a informação para você, a informação que está sendo trazida a você, ela vai de encontro, quando eu digo de encontro, é contra, ela vai contra algo que te beneficia? Se sim, você retira isso aí. Retira. Você vai analisar sobre se essa pessoa faça algo que não te influencie em nada. Ou, pelo contrário, visualiza que essa pessoa faz algo que te beneficie. Aí você faz a análise dos fatos. E aí você vai, com essa jogada, você vai tendo a percepção, isso é um exercício incrível, a percepção do quão, né, você fica à mercê. Este exercício, em todos os casos, você tem que retirar os personagens, retirar, né, os temas. Vou dar um exemplo aqui, para ficar mais... Vou dar mais exemplos. Tem que ser exemplos... Se uma pessoa... Vamos pegar político, por exemplo. Se uma pessoa está falando bem do político que você tem admiração, você vai analisar o caráter daquela pessoa, vai analisar se a pessoa é inteligente ou não. Imagina que ele estivesse falando bem do político e não mal. Mudaria o que você ia falar daquela pessoa? Eu tenho certeza que sim. Aí você fala, não, Igor, mas calma aí. Mas a minha análise sobre a pessoa, se a pessoa é inteligente ou não, é se ela vai ao encontro do que eu acho também. Você não vai medir a inteligência a partir desse parâmetro. A inteligência, você se mede com outros parâmetros. Porque aquilo ali é uma opinião que pode estar sendo moldada em razão de uma crença X. Não quer dizer que isso, né, seja algo que afete a inteligência da pessoa. Ou seja, o modo que a pessoa fala, as palavras que ela usa, os exemplos que ela dá, isso tudo você pode mensurar. Às vezes a pessoa pode estar falando mal, né, de algo que você gosta muito, mas ela tem argumentos argumentos colocados de forma brilhante, mas mesmo assim os argumentos não te convencem. Mas a forma que a pessoa coloca os argumentos
É uma forma que faz dela você, nossa, essa pessoa é inteligente. O que ela está falando não tem nada a ver, vai contra o que você acredita, você tem certeza disso, mas a forma que ela fala é uma forma inteligente. As pessoas são incapazes, a maioria, né? São incapazes de fazer esse discernimento. Então, a partir de agora, essa percepção você deve ter. Você deve ter. A falta dessa percepção leva as pessoas para o buraco. Leva as pessoas para o buraco. Inúmeras oportunidades são perdidas por falta desta percepção.